Muita gente chama de Romanovski. É o Inácio. Isso é coisa do Enio Lima. O Enio começou com esse negócio. É o Inácio lá de Viçosa. Ele tá dizendo o seguinte: o Filipão tem culpa de não colocar garotos da base. Ele cita Vitinho, Rubens, Alisson, e tem muita gente falando desse menino do Sub-17, do ICEP. É precipitado puxar essa garotada e principalmente corre-se o risco de queimá-los no momento que o atleta está de instabilidade? No caso do ISEP, sim. Né? Sub-17, Romano, sim. Pode botar para treinar, começar a treinar com o profissional, conviver ali com os caras, né? Fazer mais treinamentos, começar o processo de transição que não é fácil para ninguém. Mas, não. Puxar para o time de cima, colocar para jogar, não. O Alisson tá lá e o Alisson mostrou qualidade. Poucos minutos que ele teve, acho que ele pode ser, sim, inserido mais algumas vezes, só que a responsabilidade não pode ser nunca em cima dos garotos. E aí não dá pra gente colocar na mesma cumbuca o Alisson, o ICEP e o Rubens. O Rubens já é um atleta profissional há algum tempo no Atlético, né? E que deveria, sim, ter mais oportunidades. Só que mostra, diferentemente do comentário que eu fiz agora há pouco, de ter mais qualidade no banco, no Cruzeiro tem mais qualidade no banco do que no campo, no Atlético tem-se mais qualidade no campo do que no banco. Porque a comissão técnica do Luiz Felipe Scolari não está conseguindo fazer o time jogar com o potencial que ele tem. Os jogadores têm responsa nisso? Claro que tem. Os caras que desempenham ali dentro. Mas me parece que o Filipão pensa futebol de um jeito, o elenco pensa de outro, eles não conseguem achar um meio termo e o Galo ficou num limbo. Não é um time que joga mal pra caramba, mas também não é um time que joga bem pra caramba. Aí vai um jogo aqui, um jogo normal, um jogo um pouquinho melhor, um jogo ruim. Será que essa campanha vai ser suficiente? Não, acho que não. Mas colocar responsa em cima dos garotos, jamais. Ô Alexandre, e o argumento de quem defende isso é, mas o Santos não tem medo de lançar jogador. São situações diferentes, né? São situações diferentes e até histórias diferentes, né, o Romano? Porque o Santos vem fazendo isso há alguns anos, o Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, né? A gente viu o Corinthians vir ao Mineirão aqui contra o Cruzeiro, uma garotada danada, jogou ontem contra o Estudiantes Sul-Americana, muitos garotos sendo utilizados. Eu acho que nem passa por essa questão, eu acho que o problema que acontece com o Atlético é que o 2020, né, aquele famoso jogo do goleiro de boné, foi uma espécie de um marco, né? Foi. A partir dali o Dudamel caiu, chegou o Sampaoli, o Atlético passou a ter investimentos e passou a ser protagonista. E o Atlético passou a ser protagonista não só pela força do elenco e pelo investimento no futebol, protagonista nos jogos também, de propor o jogo, de ser sempre o time que jogava para vencer independentemente de quem tivesse pela frente. E o Atlético encarou assim em 2020, 21, 22, às vezes em melhores condições técnicas ou táticas, ou às vezes em piores, mas o Atlético jogou assim com Palmeiras, com Flamengo, né? Os jogos com o Palmeiras na Libertadores, mesmo de 2022, o Atlético foi melhor, empatou 2-2 aqui, perdeu lá nos pênaltis, mas contra o Flamengo naquela Copa do Brasil. Então, o que aconteceu? Apesar das mudanças de treinador, a linha de pensamento não mudava. É verdade. Do Sampaoli pro Cuca, o próprio Turco, pro Cuca de novo, pro Cudê. De repente o Filipão foi uma ruptura de todo esse processo que o Atlético vinha vivendo, de protagonismo em campo também, de sempre buscar, de sempre ser o time que propõe. Aí acontece, por exemplo, o que o Léo destacou, quando a gente estava debatendo o noticiário do Atlético, de ir jogar contra o Vasco, que era vice-lanterna, num Maracanã, que estava cheio pela torcida do Vasco, mas que é um campo neutro, e o Atlético, os jogadores entraram em campo sabendo que eles tinham mais preocupações defensivas do que ofensivas contra um adversário que é muito inferior a eles. Então é um processo de ruptura de maneira de pensar, de maneira de jogar, e isso realmente requer tempo. E eu coloco mais, o DNA desse time foi montado, DNA de um time pra frente, jogadores com essa característica, e aí acentua ainda mais essa ruptura de trabalho. Deixa eu responder aqui ao Bruno Costa, ele tá perguntando o seguinte: relação à torcida única na Arena MRV, é única mesmo ou vai ter porcentagem no Superclássico? O Superclássico ainda vai definir, é jogo a jogo que o Atlético vai fazer, são decisões que têm que ser tomadas jogo a jogo, junto ao Ministério Público, junto a demais órgãos, então é jogo por jogo. Primeiro é o jogo contra o Santos.
Depois, jogo contra o Botafogo, aí tem reunião para poder definir. Não tem nada previamente definido não, tá? E nós falamos em nome de TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. E vou falar também da Del Alimentos, que tem carne suína, de dar água na boca, com o menor custo para a sua alimentação. Preste atenção, é qualidade, sabor e economia juntos num produto só. Sabe aquela carne suína gostosa do churrasco, do almoço, do jantar, do tira-gosto com aquela geladinha? Que maravilha! É a Del Alimentos, carne suína mais